Reflexão na palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 28. Aleluia. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e caíram desmaiados. Mas o anjo respondendo disse-lhe às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde ele estava. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com grande temor e alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, que lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregado eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o enganamos, e vós poderemos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, Mateus, o servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, que também, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, narrou essa história. Ele falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor, aleluia, foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. É como diz a palavra de Deus, ele tem as primícias de todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. Então Jesus ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. E ele então, glória a Jesus, após ressuscitar, foi, aleluia, glória a Jesus, como diz aqui a palavra do Senhor, aleluia, para a Galileia. E ele então, glória a Jesus, encontrou com os discípulos naquele lugar. E falando, e chegando, Jesus falou dizendo a todos os discípulos, o Senhor falou para eles: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo cristão. Glória a Deus. Ensinando a guardar todas as coisas, e eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a nossa obrigação, depois que o Senhor nos chama, nos liberta e depois que nós cremos em Jesus, a nossa obrigação é guardar todas as palavras do Senhor Jesus, todos os seus mandamentos e obedecer depois de crer. Porque quando uma pessoa ainda não crer em Jesus, ela não guarda os seus mandamentos. Ela não segue o Senhor. Aleluia. Aí fica claro que ainda ela está presa pelo pecado e não creu em Jesus. E, consequentemente, não tem a salvação, aleluia, da parte do Senhor. Mas o nosso dever como igreja, como cristão, como irmãos, é orar um pelos outros. Orar por aquelas pessoas também que estão perdidas em seus delitos e em seus pecados, para que talvez eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então nós vemos que os religiosos da época, eles, aleluia, ouvindo falar de tudo o que tinha acontecido, porque os soldados, aleluia, foi testemunha do que aconteceu. E então eles, os religiosos da época, ouvindo falar toda a realidade da história, eles então mentiram, tramaram, armaram uma tramação de engano para que este dito ficasse, aleluia, glória a Deus, até o dia de hoje. E deram muito dinheiro àqueles soldados para que eles escondessem a verdade. Mas, meu amigo e minha amiga, como nós sabemos que a verdade sempre prevalece, a verdade sempre aparece. E Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia.